Boa noite, queridos e queridas do Evangelho da Noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para realizar o culto desta semana. O horário oficial do Evangelho da Noite é quintas-feiras, 19h30. Então eu costumo postar o vídeo alguns minutos antes de 19h30. E desta feita estamos aqui reunidos para realizar o culto do dia 26 de janeiro de 2023. E nós vamos iniciar esse culto lendo uma página de ambientação do livro Pão Nosso. E desta vez é a lição 19, falsas alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Isso é aquele espírito maligno. Quer dizer, maligno não sei, mas é o espírito que estava possuindo uma pessoa, e quando Jesus chega perto, nem falou nada, o espírito já se manifestou e já conhecia Jesus, né? Então, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Em Lucas, capítulo 8, versículo 28. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe caridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolado num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem da verdade religiosa da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Graças a Deus, hein? Imagina, Jesus, ministro de tormentos. Não dá para imaginar, né? Se ele se sente atormentado, ele poderia começar a fazer uma reflexão, né? Por que
que Jesus lhe atormentava. Mas, graças a Deus, estamos aqui aos pés do Mestre. Mais uma noite para realizar mais esse Evangelho da Noite, do dia 26 de janeiro de 2023, contando com a egrégora do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, além dos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda e todo aquele time maravilhoso do Evangelho da Noite que realmente realiza esse culto no lar, que é o Evangelho da Noite no lar. Que possamos estar aqui com os nossos corações abertos para receber essa equipe espiritual. Temos que agradecer a semana que recebemos desde o último culto do Evangelho da Noite. Agradecer ao Cristo pela presença constante em nossas vidas, à falange de São Francisco de Assis, nosso patrono, e a todos aqueles outros espíritos amigos e simpáticos, trabalhadores do éter, que tanto nos envolvem, nos auxiliam e nos conduzem. Felizes, agradecidos e exultantes, mais uma vez aqui reunidos, em nome do Cristo, para estudar as palavras do Cristo, para termos uma hora de comunhão, de realinhamento espiritual, refazimento espiritual, reenergização e reharmonização das nossas energias. Abençoa, Senhor, nossos bons intentos e esteja conosco ao longo dessa hora, dando-nos a permissão para dar por iniciado o estudo, o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de São Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Ai, ai. Felizes por estarmos aqui reunidos e com os corações exultantes para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Marcos, que é o que estamos fazendo. Já estamos no capítulo 12 e hoje, então, começaremos esse capítulo 12 e vamos observar, tá? Apreciar os versículos de 1 a 12. Olha que iniciático. Capítulo 12, que é o número do Avatar, né? Versículos 1 a 12. É uma passagem conhecida, mas muito difícil, que se chama Os Lavradores Maus. Difícil entendimento. E começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca e cavou um lagar, e edificou uma torre, e entregou-a aos lavradores e saiu do país. E enviou aos lavradores, na época, um servo para que dos lavradores recebesse 2 frutos da vinha. Recebendo-o, espancaram e o devolveram vazio. E de novo enviou a eles outro servo, e a este feriram a cabeça e ofenderam. E enviou outro, e a este mataram. Olha isso, gente. Tá vendo como é que é difícil? Como é que vai entender isso depois? E enviou outro, e a este mataram, e muitos outros, e uns
e a uns espancaram e outros mataram. Ainda tinha um filho amado. Enviou-o por último a eles, dizendo: respeitarão meu filho. Aqueles lavradores, porém, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e nossa será a herança. E, recebendo, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará então o senhor da vinha? Virá e perderá os lavradores e entregará a vinha a outros. Nem leste esta escritura: uma pedra que os construtores recusaram, essa se transformou em cabeça de ângulo. Ela foi transformada pelo Senhor e é maravilhosa a nossos olhos. E procuraram apoderar-se dele. E temeram o povo, pois sabiam que a respeito deles disse a parábola, e deixando-o, retiraram-se. Particularmente em Marcos, essa parábola é mais difícil porque o texto não está favorável, não está descritivo, tem um monte de informações ocultas e que essa passagem ela é retratada pelos 3 evangelistas sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. E nos outros 2 ela está um pouco mais descritiva, né? Então, auxilia dessa vez, porque Marcos costuma ser bem didático, bem descritivo, mas dessa vez está mais descritiva nos outros. Vamos ver aqui. Porém, que a questão é uma parábola, então, veja, e começou a falar-lhes em parábolas, ou seja, já sabe que agora no Evangelho de Marcos vai aparecer um monte de parábolas. Um homem plantou uma vinha, começou a contar a história. Vamos lembrar que tem sempre escribas, fariseus, saduceus, anciãos, principais do templo, na cola deles. É claro que não os mais proeminentes, porque a cara deles era conhecida. Mas eles sempre mandavam os discípulos para ir atrás de Jesus, para poder coletar falhas, deslizes, na visão deles, obviamente, né? Exatamente porque eles não acreditavam que aquele filho de carpinteiro, humilde, morador de Nazaré, fosse ser o Filho de Deus. Tá? Eles não vão acreditar. E vai ser sobre isso mesmo que a parábola também vai tratar. Tá? Então, repara, uma coisa vai envolvendo a outra. Aí ele começou a falar: um homem plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca e cavou um lagar. Ou seja, tipo um fosso que circundava a vinha para se tivesse alguma... eu vou falar enchente, mas ali naquela região é meio difícil. Mas aqui está dizendo que ele fez tudo que ele poderia fazer. Ele cuidou dos detalhes, ele se acercou de procedimentos e de ações que tornassem a vinha ideal, tá? Circundou com uma cerca, cavou um lagar,
para qualquer excesso de água ir para ali. E edificou uma torre, que aí o cara lá de cima da torre, ele ficava vendo a vinha, né? E vendo se alguém estava entrando na vinha, se tinha algum bicho, né? Questão de pássaro. E se estava tudo dentro dos conformes, né? Aí uma pessoa dá conta ali da vinha, lembrando que isso é ali naquela região da Galileia, não tem latifúndio, né? Não é uma plantação de soja que some no horizonte. Ainda mais vinha, que vai produzir um fruto e que requer mais cuidado e é uma planta mais delicada, entendeu? Porque, por exemplo, essas plantas que produzem cereais, né, sementes, você depois pode pegar a semente, guardar, geralmente vem numa fava, então já vem protegida, você colhe a fava, depois é que você debulha, e depois você pode guardar, como naquela parábola que o cara nem tinha mais silos e celeiros para guardar os grãos, ele disse que ia construir novos, né? E que depois iria dizer: alma, você está muito bem, cheio de celeiros e de grãos estocados. Lembra disso? Não. Mas não é o caso, porque fruta, então, justamente a ideia de pegar a uva e fazer alguma coisa com ela, então aí no caso, vinho, né? Por quê? Inicialmente foi porque as uvas azedaram mesmo, eles deviam ter jogadas todas guardados todas num barril, num lugar, e depois viram que azedava e depois viram que dava uma bebida alcoólica, né? Então virou uma maneira de você dar um destino para aquela uva, porque do contrário não tinha geladeira, a uva depois que ela está madura lá vai durar poucos dias, né? Então ou você comia in natura, mas era um número limitado perto da produção, ou você transformava em vinho, que não era essa relação diletante que nós temos com vinho. Eu vou tomar eu vou fazer um peixe, vou comprar um vinho branco. Esse final de semana vai fazer um friozinho, tá bom de fazer um fondue e tomar com vinho. Não é essa relação não, tá? Vinho era alimento. Fazia parte do alimento. Lembrando que o vinho tem vários produtos, macromoléculas, né? Nessa época tinha açúcar também, sabe? Porque os métodos de fermentação não eram otimizados, então não tinham vinhos como tem hoje, né? Que 100% do açúcar vira álcool. Aí quando você toma, ele tem um gosto, os bons, alcoólicos, mas às vezes meio amargo, meio rascante, meio puxando. Quer dizer, esses são os bons porque 100% do açúcar virou álcool. Mas sob o ponto de vista de alimentar já não está servindo muito, né? A não ser pelos flavonoides e taninos que tem no vinho, mas não pela macromolécula glicídio, porque no vinho não tem açúcar, não tem lipídio, não tem protídeo, tem um pouco, mas é pouco, tá? Lembrando que é alimento, tá? Todas essas coisas que você vê aí, não fala muito. Queijo, os embutidos, os salames, né, os presuntos, apresuntados. Isso hoje em dia, vamos comprar para fazer um lanche, para fazer um sanduíche. E isso hoje em dia é uma festa. A relação da nossa sociedade com isso é até meio leviana. Porque isso tudo foi inventado pela humanidade para era uma outra maneira de você guardar
no caso dos queijos, o leite. E aí sim, tem a proteína do leite, tem a gordura do leite, tem o açúcar no leite. O leite, quando vira queijo, ele leva todas as propriedades dele, todas as macromoléculas, só se livra da água. Alimento bom. As carnes matavam o animal, não tinha geladeira, frigorífico, não tinha sal em abundância para salgar, né? Não tinha as especiarias para dar gosto nessa carne. Então era ali embutidos. E aí nessa é o vinho. Aí ele usa essa figura da vinha, que é a coisa mais produtiva, mais simpática. E aí ele edificou uma torre e entregou a vinha com todas essas características aos lavradores e saiu do país. E enviou, aí passado um tempo, tá vendo como não é autoexplicativo? E aí passado um tempo, depois que os lavradores cuidaram da vinha e já estava na época de dar os frutos, e enviou aos lavradores da vinha, na época, um servo para que dos lavradores recebesse 2 frutos da vinha. Ele não estava cobrando dinheiro, ele estava cobrando o percentual que foi tratado lá para ele em frutos da vinha. E recebendo os lavradores, recebendo o servo, espancaram-o e o devolveram vazio, e o devolveram sem nada. Devolveram assim, mandaram embora, sem levar nada. E de novo enviou a eles, aos lavradores, outro servo, e a estes feriram a cabeça e ofenderam. E enviou outro, e a este mataram. Então, eles já deram a dica de que eles não estão com vontade de pagar a parte que é devida ao Senhor da terra, e parece-nos, a mim e ao pastorino, que eles sequer querem devolver a vinha, eles já estão se achando dono. Espancaram e mataram. Aí você vê, mataram. Aí o que o cara vai fazer? Ainda tinha um filho amado. Enviou por último a eles, dizendo consigo mesmo, né? Respeitarão meu filho. Aqueles lavradores, porém, disseram entre si, né, pensando em voz baixa, entre eles. O garoto chegou lá, o cara. Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e nossa será a herança. E recebendo, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Essa narrativa é de Marcos. Não sei por que, na hora que alinharam os evangelhos, puseram de Mateus primeiro, depois o de Marcos. Mas a ordem de escrita é primeiro Marcos, depois Mateus. Talvez porque o Mateus, que é um evangelho voltado para o povo judeu, ele faça os links com os textos correspondentes do Velho Testamento. O fato é, o Marcos narrou da maneira como deve ter acontecido realmente, tá? Recebendo, mataram-no e o lançaram para fora da vinha, lançaram o corpo. Porque isso daí não era nenhuma sinagoga, nenhum templo, e aí eles mataram e jogaram para fora, né? Porque o versículo anterior é aqueles lavradores, vinde, matemo-lo e nossa será a herança. E recebendo-o,
mataram-no e o lançaram para fora da vinha. Os outros dois, Mateus e Lucas, vão dizer que eles lançaram o cara para fora da vinha e depois mataram. Isso daí eles devem estar seguindo a tradição, porque vai acontecer isso com Pedro Pedro e o João, e vai acontecer também com Paulo. Quando eles forem pregar dentro da sinagoga, eles vão ser mal recebidos, mal vistos, e aí eles vão ser eram lançados para fora ou da cidade, dos muros, ou da sinagoga, quando a cidade era só de judeu. E lá fora, então, trucidavam os caras, lapidavam, ou dilapidavam, que era atirar pedras. Lembrando que atirar pedra não era pedra, um paralelepípedo, uma pedra portuguesa. Eram pedras que era para esmagar a cabeça, para matar. Tem até uma passagem que eles fazem isso com Paulo e, segundo reza a lenda, né, Paulo morre. Né? Eles matam Paulo, mas Paulo não morre completamente, deve ter ficado algum fio de prata ligado, de forma que ele é reconstituído pela espiritualidade. Pedro e João, eles conseguem sair vivos, eles são auxiliados. Mas, enfim, era uma prática da época, porque décadas separam um acontecimento do outro. Aí, mataram e recebendo, aí matou e lançou para fora. Que fará então? Aí é outra parte que tem. Que fará? Porque é o próprio Jesus falando, perguntando para eles: que fará então o Senhor da vinha? Aí o próprio Jesus pergunta: virá e perderá os lavradores e entregará a vinha a outros. Perderá vai despedi-los, né? Quer ver? Lançando fora da vinha. Vamos ver em Lucas. Que Lucas, né, ouviu, ele não estava lá quando Jesus falou, alguém contou para ele. E lançando fora da vinha, mataram. Que fará a eles o Senhor da vinha? Virá e perderá esses lavradores e entregará a vinha a outros. E aí ele fala: nem lestes essa escritura, uma pedra que os construtores recusaram, essa se transformou em cabeça de ângulo, e ela foi transformada pelo Senhor e é maravilhosa a nossos olhos. E procuravam apoderar-se dele. E temeram o povo. Aí você vê que não tem explicação nenhuma. E procuraram apoderar-se dele são os escribas, fariseus, saduceus. Doidos para pegar Jesus. Mas temeram o povo, pois sabia que a respeito deles disse a parábola. E temiam que o povo tivesse uma reação, que estava em menor número e o povo tinha o Cristo em alta, assim como tinha João Batista. Mas o Cristo ainda tinha uma outra coisa que concorria para ele, que era justamente os milagres. Então, o Cristo vinha fazendo sinal e, embora os principais da sinagoga não estivessem nem aí, o povo estava seguindo e acreditando. E aí é por isso que ele fala: e temeram o povo, pois sabiam que a respeito deles disse a parábola. Na época, segundo dizem, o povo menos, mas os escribas e fariseus, eles não entenderam a parábola toda, mas eles sabiam que era para eles. E deixando, retiraram-se. Então, que parábola é essa? Do que ele está falando? Ele está falando dele mesmo sendo mandado dessa vez, né? Na época parece que essa parábola não era tão oculta, não. Então, assim, há várias maneiras de você fazer a interpretação
dependendo de como é que você identifica os atores da parábola. Então, por exemplo, a vinha, uma delas. A vinha é o mundo, né? O mundo mais focado em cima do povo judeu, porque é para quem essa vinha vai ser entregue, que são os lavradores maus. Aí, que Jesus é judeu e está vindo para os judeus, né? Então, o dono da vinha, né, é Deus, que é o dono da terra. E aí ele cuidou de tudo bonitinho, lá desde o Velho Testamento. Ele fez tudo bonito, ele fez aquele paraíso. Mas para quem? Né? Para essa humanidade encarnada terrena. Aí ele entrega a vinha, Deus entregou a vinha para os homens. Mais especificamente, esses lavradores primeiros são o povo judeu, que primeiro aceitou um Deus monoteísta e começaram nesse caminho que vai dar lá no cristianismo. Aí ele vai e começa a enviar quem? Os profetas. Lá no Antigo Testamento ainda. Aqueles profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam, andavam para lá e para cá e invariavelmente eram trucidados, né? Alguns não morreram, como os servos que o Senhor da vinha envia. No caso aí, Deus. Aí ele envia lá os profetas, alguns foram só vilipendiados e outros foram até mortos, né? Se você reparar bem, aí se viesse hoje seria igual. Aí até que ele resolve enviar o próprio filho, achando que eles não vão fazer isso, vão ter respeito. E aí o que eles fazem com Jesus? Que aí o filho do dono da vinha é o próprio Jesus, filho, né, do dono. E Jesus vai ter o mesmo destino como tem na parábola, né? Mas eles, os sacerdotes, não identificavam Jesus como filho do dono da vinha, porque eles sequer reconheciam Jesus como filho de Deus. Então essa parte eles sabiam que eles não sabiam, mas ao resto eles estavam se identificando sim. E aí, o que o dono da vinha vai fazer? Aí o dono da vinha vai lá e vai tirar, vai perder, né? Chama perder. Perderá os lavradores, né? Vai retirar, botar para fora esses lavradores e vai entregar a vinha para outros, que é quando a Boa Nova sai do povo judeu e vai para o mundo, que são os outros lavradores. Entende? Então isso é uma das formas de ver essa parábola, que é a primeira, que é a que se mais aplicava na época, né? Depois você pode aplicar para outras esferas, não para o mundo inteiro, né? Sendo o espírito dono da vinha é o dono do corpo, tem outras interpretações místicas. Mas você vê, esses lavradores, eles vão ser postos para fora, entregará a vinha a outros. Porque ele quer o quê? O fruto, ele não quer dinheiro. Ele quer um percentual da produção que foi lá acordado com os lavradores. Ó, vocês vão ficar, vamos dizer, vocês vão ficar com 50% e me dá 50%. E é uma relação de confiança, porque ele nem está lá, o que eles disserem que é 50%, ele vai aceitar. Então é questão de uma produção. É claro que isso, posto de maneira real, é inconcebível. Você não ia mandar o seu filho, se ele tinha poder para depois ir lá com um exército, um montante, para botar os lavradores para fora, ele não ia mandar o filho sozinho. Então não adianta você querer puxar para a realidade essa parábola, porque não vai dar certo.
Ninguém seria tão imprudente de mandar um empregado, mandar outro. Aí o empregado não volta e depois tem essa ideia maravilhosa, vou mandar meu filho, tá? Então não é para você fazer essa comparação. Muitas parábolas as pessoas acham difíceis de interpretar porque elas querem levar ao pé da letra a parábola. Claro que o Senhor que ainda diz que o filho era muito amado. Não tem como, né? Ele não ia fazer uma coisa dessa. Depois dele já ter trucidado o filho, alguns dos empregados do Senhor. Entenderam? Então, a gente tem essa linda passagem que não agora, depois de estudarmos, não parece tão difícil de interpretar. Então, nesse momento, a gente vai se colocar de forma confortável, relaxados, né? Porque nós vamos, então, passar para o nosso passe fluídico-terápico, que vai ser aplicado das mãos dos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões e também pela equipe do Evangelho da Noite, a egrégora que tanto trabalha para a realização desse culto. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração os padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao
Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e por termos podido aproveitar a oportunidade comparecendo para o Evangelho da Noite, para receber essa equipe espiritual maravilhosa em nossos lares ou em nossos templos, onde quer que estejamos. Que a equipe espiritual do Evangelho da Noite possa ter nos visitado e ter realizado a sanitização dos nossos lares e dos nossos templos, dos nossos corpos. Que a luz do Cristo possa nos envolver, a nós e todos os nossos familiares, aos nossos parentes e amigos, a nossa família espiritual, a todos aqueles queridos amigos que já fizeram parte do Evangelho da Noite, que já retornaram para a pátria espiritual, que todos possam ser abundantemente abençoados e envolvidos, de forma que vamos mandar uma vibração maravilhosa para envolver todos os líderes da Terra, os líderes espirituais, os líderes políticos, os líderes espirituais das diversas seitas, religiões, cultos, os líderes políticos, os que mandam em aspectos mais materiais, cidades, estados, corporações, e vamos mandar uma luz para essa humanidade encarnada e desencarnada, para o planeta Gaia e para toda essa humanidade terrena e também para a transição planetária. Vamos então agora fazer 30 segundos de silêncio para que nós possamos em casa colocar as nossas intenções. Que todos nós possamos ter uma boa semana. Dá-nos, Senhor Jesus, a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que possamos todos ter uma excelente semana na paz do Senhor.